Olá a todos. Vamos dar continuidade ao tema do recrutamento e seleção de pessoas e desta vez, para finalizarmos, vamos falar das técnicas de seleção. Começamos com a abordagem e com a apresentação de um pequeno cartoon que de alguma forma poderá ilustrar a procura de emprego efetiva. Quando temos 20 anos, procuramos um emprego e aquilo que nos dizem é: ainda não terminou o curso. Com 25 anos, quer um trabalho? Não tem experiência. Com 40 anos, somos velhos demais para ter um emprego. Aos 65, reformar-nos, mas nunca trabalhamos. De alguma forma um bocado irónica, acaba por explicitar aquilo que poderá ser o nosso percurso ao longo da vida e que esperemos que efetivamente não seja da maior parte das pessoas. O processo de seleção de pessoas. Poderemos recorrer a métodos e técnicas específicas de seleção, como seja testes de capacidades cognitivos, testes de capacidade física, psicomotora e perceptivas, questionários e inventários de personalidade, testes de conhecimento do posto, testes de mostras de trabalho e simulações de trabalho, biodata e análise dos CV, grafologia, retirar alguns traços de personalidade tendo em conta a análise da letra, testes de consumo de droga, referências e cartas de recomendação. Depois temos aqueles métodos mais holísticos, como, por exemplo, as entrevistas e os assessment centers. As entrevistas é um procedimento de seleção destinado a predizer o desempenho futuro nas funções, tendo em consideração as respostas verbais do candidato às perguntas que também são verbais. Permite uma interação interpessoal de duração limitada entre um ou mais entrevistadores a um candidato de emprego com o objetivo de identificar conhecimentos, competências, aptidões e comportamentos que podem ser preditores do sucesso no cargo que se propõe. Contudo, o momento de entrevista já tem quase que uma pré-análise, ou seja, é criada uma referência do candidato em relação à organização e por parte do entrevistador já fez uma análise em termos do CV e da carta de apresentação. As entrevistas acabam por ser instrumentos muito versáteis, sendo apropriadas para qualquer posto, organização ou situação. É o meio mais apropriado para conhecer pessoal e fisicamente os candidatos. É um processo relativamente barato. Permite aos candidatos explicarem os seus méritos à empresa e colocarem perguntas sobre a mesma e as funções às quais se candidatam. Permite também perceber os ciclos de vida dos candidatos, que tendem muitas das vezes a autodescrever-se no seu currículo de acordo com os seus próprios interesses. E muitas das vezes também vai levar a uma escolha por parte de quem está a avaliar, de pessoas que vão ao encontro da própria definição e do perfil da função e que foi muitas das vezes definido por quem está no processo de recrutamento e seleção. Os Assessment Centers acabam por ser uma avaliação standardizada do comportamento baseados em diversos outputs, portanto muitas das vezes corresponde à colocação de um candidato numa determinada situação de trabalho que é ela própria simulada e pretende-se avaliar o comportamento, muitas das vezes ou quase sempre sob stress, do candidato, tentar perceber como é que ele de alguma forma vai reagir. Acaba por ser um processo muito demorado e também efetivamente dispendioso, porque implica muitas das vezes uma análise de funções, os comportamentos relevantes devem ser classificados em categorias, as técnicas de avaliação devem ser o mais diversificado, devem-se provocar situações de simulações, situações aproximadas do trabalho e os avaliadores devem preparar sempre um relatório em termos daquilo que observaram e do que é que efetivamente viram e de como reagiram os candidatos. As características individuais pertinentes que muitas das vezes são consideradas como favoráveis ao processo de seleção. Blocos de controle interno, isto significa que o candidato atribui as causas do seu comportamento a ele próprio. Percepção de autoeficácia, positivismo e otimismo são de facto características que vão ter um peso extremamente positivo no avaliador. Testes de personalidade, utilizamos muitas das vezes testes projetivos, inventários de personalidade, devem ser usados de modo criterioso, muitas das vezes são usados como detectores de mentiras, assim não é possível falsear os resultados.
por vezes provoca reações negativas dos candidatos, porque de facto poderão ser muito extensos, devem ser adaptados à cultura de cada país e devemos ter em atenção os conceitos éticos, na maior parte dos casos, e devem ser sempre aplicados por psicólogos. E quando colocamos aqui a APA, é American Psychology Association, que de facto acaba por regulamentar em termos éticos, o código ético e deontológico. Os testes de personalidade, o modelo das Big Five, que nos levam para as 5 dimensões do indivíduo em termos de características: extroversão e introversão, neuroticismo e estabilidade emocional, amabilidade, conscienciosidade e abertura à experiência. O que é que significa cada uma destas características? Extroversão, introversão, preferência pela interação social, gosto pela atividade em si. Indivíduos com forte orientação nesta dimensão, sociáveis, conversadores, assertivos, ativos e emocionalmente positivos. Com fraca orientação são as pessoas mais tímidas, retraídos e pouco conversadores. Neuroticismo, tendência para emocionalidade negativa e instabilidade, incapacidade de lidar com os outros. Indivíduos que têm um forte resultado nesta dimensão, ansiosos, deprimidos, hostis. Indivíduos com fraca orientação são calmos, descontraídos e confiantes. Amabilidade, orientação para o zelo na relação com os outros, recusa do antagonismo. Cortesia, flexibilidade, confiança. E com fraca orientação na amabilidade são indivíduos mais rudes, pouco cooperativos, antipáticos e céticos. Conscienciosidade, organização e preferência pelas atividades orientadas para objetivos. Com forte orientação na conscienciosidade, responsáveis, organizados, cuidadosos e eficientes. Com fraca orientação, mais descuidados, desorientados e distraídos. Abertura à experiência, prende-se com a tolerância para com as novas ideias e novos modos de realizar as coisas. Indivíduos com forte orientação na abertura à experiência, imaginativos, originais, artisticamente sensíveis, intelectualmente curiosos. Com fraca orientação são conservadores, evitadores de risco, circunscritos a um pequeno leque de interesses. Os indivíduos mais conscienciosos predizem ou permitem-nos perceber que poderão ter maior desempenho, menor rotatividade, baixo absentismo, menor índice de comportamento disfuncional e menos problemas disciplinares. Esta é uma variável transversal e que se adapta para a generalidade das funções. Extroversão, portanto, funções que impliquem ou que envolvam um elevado relacionamento interpessoal. Amabilidade, funções que envolvam relacionamento interpessoal, no entanto a sua ausência pode ser eficaz em algumas funções, como fiscal, cobrador. Estabilidade emocional, generalidade das funções de gestão, liderança. Abertura à experiência, abertura de espírito, orientação inovadora, propensão para as novas tecnologias. Depois temos testes de inteligência emocional, a capacidade das pessoas lidarem e gerirem as emoções, gerirem com o stress, trabalharem sobre prazos apertados, sob pressão. Compreensão das emoções próprias, autocontrole perante as críticas, autoencorajamento, autocontrole emocional, empatia e compreensão das emoções dos outros. Biodata, vamos analisar a história de vida dos indivíduos através de um portfólio, através das capacidades da pessoa em termos físicos, habilidades, competências, e esta permite-nos perceber ou prever o desempenho da pessoa em termos de progressão também da carreira. Testes específicos orientados para a função. Testes de capacidades físicas, se de facto a função assim o exigir. Capacidades psicomotoras, tempo de reação, coordenação dos membros, destreza manual. Testes de capacidade perceptiva, atenção, acuidade visual, visão periférica, visão cromática. Testes de conhecimentos específicos do cargo, por exemplo, conhecimentos de línguas informáticas, conhecimentos específicos. Fazer mesmo uma prova de conhecimento. Julgamento situacional, como é que, perante um determinado vídeo, uma determinada situação, como é que a pessoa reagiria. Conhecimento tácito, pretender que as pessoas de alguma forma deem exemplos de como resolveriam determinadas situações. Temos ainda uma outra forma, que são as amostras de trabalho e simulações. Permite-nos de alguma forma perceber se as pessoas conseguem ou não, na prática, executar determinadas tarefas, determinadas atividades, o saber fazer. As desvantagens é que tem um custo mais elevado, demora mais tempo e em algumas situações é difícil efetivamente de adaptar. Estes testes são bons preditores para desempenho, a nível remuneratório e a capacidade de aprender. As entrevistas. As entrevistas devemos ter em consideração vários aspectos. Portanto, as estatísticas mostram-nos que quando as pessoas se encontram, o impacto 7% é apenas aquilo que as pessoas dizem, 38% a qualidade, o tom de voz, a forma como nós nos exprimimos, 55% a forma como efetivamente nos vestimos e a forma como interagimos. O contacto visual acaba por ser muito
muito importante, estabelecer contacto visual, o aperto de mão seguro, portanto, alguns aspectos que teremos efetivamente que ter em consideração. As entrevistas, tal como já referi, é o procedimento de seleção destinado a predizer o desempenho futuro nas funções, tendo em consideração as respostas verbais dos candidatos às perguntas também verbais. Tipos de entrevistas, pode ser uma entrevista individual, em que temos o candidato e o entrevistador. A entrevista sequencial, começa primeira fase, uma fase mais avançada em que já teremos outros entrevistadores de diferentes níveis. Entrevistas em duo, em que temos 2 entrevistadores e um painel de entrevistadores de diferentes áreas. Acaba por ser uma situação de desvantagem para o entrevistado. E entrevistas em grupo, em que poderemos ter um conjunto de pessoas, um conjunto efetivamente de candidatos, e aí muitas das vezes coloca-se uma situação, uma prova, uma dinâmica de grupo. Em termos de perguntas e questões que muitas das vezes são colocadas, alguns exemplos que aqui tem, com vista a obtermos informação peço desculpa, sobre credenciais, realizações de fatos biográficos, qual a sua formação, conhecimento técnico, que línguas é que fala, descrição de experiências e de atividades, informação autoavaliativa, gostos, objetivos, descrição de determinados comportamentos, ações passadas, situações hipotéticas, tentar de alguma forma criar situações de simulação, portanto, um conjunto de situações e um conjunto de entrevistas que devem de alguma forma permitir obter o máximo de informação possível e de uma forma objetiva. Alguns riscos e alguns enviesamentos. Incompatibilidade, por exemplo, entre a postura amistosa na entrevista e as características da função, o excesso de candidatos, a pressão do tempo, candidatos preparados para as entrevistas que parecem que de facto são um candidato ideal, a ausência de descrição de funções e depois não sabemos efetivamente onde é que, e o que é que precisamos de procurar, dificuldade em distinguir os factos das impressões, influências externas, portanto aquilo que já referimos, as cunhas, as referências, e muitas vezes dificuldade em conciliar os dados da entrevista com outras provas. O que é que eu sugiro? Que seja definido um conjunto de técnicas em termos de seleção, que seja atribuída uma ponderação a cada uma delas e depois temos uma classificação dos candidatos. Temos este exemplo que acaba por ser muito comum, acaba por ser uma forma de inteligência prática. Portanto, se é preciso a pessoa saber montar uma cadeira, por exemplo, não há nada melhor do que uma entrevista de faça a cadeira e sente-se. E se efetivamente a pessoa conseguir, acaba por passar para a fase seguinte em termos da entrevista. Gestão das impressões e atratividade física. Então, por que mentem os candidatos nas entrevistas? Primeiro, por ter uma capacidade de fingir boas capacidades de comunicação e de persuasão. Depois, a vontade de fingir pessoas desonestas, têm poucas possibilidades de serem apanhadas e porque precisam mesmo do lugar. E a oportunidade para fingir se as entrevistas não estão estruturadas, uma conversa, falta de preparação do entrevistador e, portanto, é muito fácil fingir. Muitas das vezes as pessoas fingem competências que não têm, exageram objetivos futuros, dizem aquilo que mais convém ao entrevistador, exageram na capacidade de adaptação e ocultam as experiências negativas. Depois tem a questão da atratividade. As pessoas atrativas são tendencialmente percepcionadas mais favoravelmente pelos outros, incluindo o ponto de vista de competência. Portanto, as preferências tendem a ocorrer com o sexo oposto, os entrevistadores do sexo masculino têm mais tendência para este enviesamento, é mais acentuada quando os entrevistadores esperam ter mais contacto com o candidato, os homens preferem candidatos de ambos os sexos mais atrativos, enquanto que as mulheres tendem a preferir homens mais atrativos e mulheres menos atrativas. As entrevistas estruturadas acabam por ser as mais eficazes, o conteúdo é baseado na análise de função, as questões devem ser semelhantes para todos os candidatos na mesma ordem, as respostas registadas numa escala e, se possível, devemos ter um painel de entrevistadores para, de alguma forma, eliminar a subjetividade que possa surgir de uma entrevista. Orientações. Não devemos utilizar, enquanto entrevistadores, demasiado tempo para vender o lugar ao candidato. Devemos ter vários entrevistadores ou várias fases. Os candidatos usam traços do entrevistador como característicos da empresa, muitas das vezes a imagem que efetivamente passa. Peço desculpa mais uma vez. Os candidatos devem ter espaço para se exprimir. O entrevistador deve saber escutar, olhar, observar os gestos, certificar-se de que compreendeu corretamente e de que o entrevistado também compreendeu, evitar juízos de valor e a entrevista deve decorrer num ambiente confortável. Podemos utilizar as tecnologias na seleção de pessoas.
é mais económico, gera-se o tempo de uma forma mais eficaz, o tempo de recrutamento e seleção acaba por ser mais curto. Videoconferência, internet, telefone, Skype. Em termos de métodos de recrutamento e seleção para as diferentes estratégias na empresa, poderemos ter a liderança pelos custos. Os objetivos de recrutamento e seleção são a escolha das pessoas e escolherem pessoas que não abandonem a empresa, que não adotem comportamentos disfuncionais. Utiliza-se muitas das vezes o recrutamento, agências de emprego. Os exemplos em termos de método de seleção: testes de capacidade mental, testes de personalidade, testes de integridade. Em termos de diferenciação, procura-se comportamentos extra, recorre-se muitas das vezes a consultores externos, assessment centers, para efetivamente percebermos como é que as pessoas se comportam em termos de trabalho. Resposta rápida: denotam elevados desempenhos nas tarefas e comportamentos de cidadania, potencial de progressão da carreira. Muitas das vezes utilizam sistemas de avaliação baseados na internet, as capacidades mentais mais rápido. Qual é que é então o tempo razoável de uma resposta? Uma semana? 93% consideram. E a pior coisa que pode efetivamente acontecer, e acaba por ser aquela que mais acontece, é não ter qualquer resposta. Portanto, as pessoas concorrerem e não saberem em que fase é que está o seu processo e, portanto, não haver resposta. Isto é uma das grandes falhas em termos de recrutamento e seleção e das políticas de recursos humanos das organizações, e que acabam por dar uma má imagem da própria organização. Por fim, a seleção dos candidatos vai definir a qualidade do capital humano de uma organização, indispensável ao seu sucesso estratégico sustentável. Portanto, é importante investir nesta fase e na seleção efetivamente das pessoas. Para finalizarmos, deixo-vos aqui com um vídeo que de alguma forma demonstra um processo de seleção de candidatos, na minha opinião, portanto, também de facto dispendioso, mas extremamente eficaz. What's your management style? Passionate. Passion. And what's your biggest weakness? Being stubborn. Stubborn, I think. When you are looking for a job for an interview, teeth are brushed. You look good, you feel good. Hi. Hello. How are you? Lindsay Manana. Okay, Reeds. Okay. And so you liked it when we were walking hand in hand? It made me feel comfortable, yes. Oh, interesting. We'll see what happens. Yeah, well, thank you very much for your time, I suppose. Okay. Thank you very much. Yeah. All right. Okay. Thank you. Okay, Mr. bye. Russell, have a very nice weekend. Thank you. Sorry, are you sure? I'm fine. I'll get a little water in a second. Okay, you say no? Stay like this. If we're talking about money, how much money do you think you would like to have for the position? Last time this happened was at a disco. The disco day? Fire and passion or cold and calculated? I would say cold and calculated because Wrong answer. fire and passion. Other people get infected by my enthusiasm. You think I'm getting infected right No. now? We need to go. Come, Simon, Mr. Ross. Okay. Please. Come on, we need to get going. Missing hands here. Can you help us, please? Can you help us, please? There's a fire or something. We have a gap here, sir. This one. Also, right back. Okay, he's okay. Okay.